Olá, seja bem-vindo à nossa série dos 10 episódios. Olá, seja bem-vindo à nossa série dos 10 bloqueios mentais que impedem suas ideias e seus projetos de prosperarem. No episódio de hoje, o Seja Prático, o quarto episódio da série. Vem comigo. Há uma hora certa para ser prático e querer ser sempre prático pode te bloquear em muitas ideias e muitos projetos. Vejamos uma utilização melhor para as perguntas e se. Veja que a pergunta e se é um clássico da criatividade moderna e ela ajuda a gente a ter grandes ideias, mas a pergunta e se ela deve ser precedida do porquê, ou motivação, motivo, por que eu estou fazendo. E aí eu pergunto e se. E aí o que segue depois do e se é o como. Então veja, o prático ele tem que ir depois, ou ele tem que vir depois do EC. E o EC tem que vir antes, ou tem que vir depois do porquê. Então a sequência, porquê, EC e como. Essa é a ideia de posicionar EC. Em 1902, a turista do Alabama, Mary Anderson, que estava em Nova York, ela entrou num bonde daqueles e viu que, por estar nevando, ela viu que o motorista, ele tentava enxergar por entre os flocos de neve que estavam ali caindo no para-brisa, e ela se perguntou, e se alguém colocasse algum dispositivo aqui que limpasse essa neve, que tirasse essa neve do para-brisa para que ele pudesse enxergar melhor a estrada para nos levar em segurança? E esse EC se transformou então ali na invenção do limpador de para-brisa moderno, que veio muito depois do para-brisa. Outra pergunta e se interessante veio da Betty Graham, que na época dos anos 50, ela era secretária de um banco e ela, à noite, nas horas vagas, era artista e gostava de pintar quadros e também se arriscava lá como publicitária. Como ela era secretária, ela era na época uma ótima datilógrafa e como datilógrafa ela enfrentava alguns erros e na época erro de datilografia você joga fora a folha e começa a digitar novamente para evitar aquele erro. Só que aí ela pensou, como artista, como pintora, ela pensou, e se eu pudesse pintar o meu erro de datilografia aqui e aí bater novamente o tipo e corrigir esse erro com uma leve pincelada sobre esse erro que eu cometi? Pois não, ela foi a inventora do famoso liquid paper, muito conhecido e vendido, daí a empresa vendida aí na década de 80 por mais de 50 milhões de dólares, com uma ideia EC. E o que dizia o grande Walt Disney sobre ser prático? O Walt Disney ele tinha uma técnica e ele assumia 3 personagens em tempos diferentes. Veja que as perguntas EC elas servem como perguntas degrau ou stepping stone. E normalmente as primeiras perguntas EC nem sempre são práticas, mas elas podem levar para outras perguntas que são. E as primeiras ideias são degraus que levam para ideias melhores. Lembre-se sempre que os cachorros latem para aquilo que eles não entendem. Às vezes a gente cai num degrau ali que não conhece muito. Então, o conhecimento tem que ser adquirido ou tem que ser conquistado em degraus. E as primeiras perguntas às vezes não são muito práticas. Por isso o Walt Disney ele tinha o primeiro personagem que ele assumia como o sonhador. Era o cara que trazia todas as ideias, né? Depois desse sonhador de trazer as ideias, ele partia então para o prático, para avaliar como é que essa ideia poderia virar realidade ou se essa ideia poderia não virar realidade. E o prático se comunicava muito com o crítico. O crítico avaliava a ideia
frente à praticidade dela ou não. Dizia, essa ideia é terrível, essa ideia não é boa, essa ideia pode ir para frente ou não pode. Então, era um terceiro personagem que o cara assumia, né? E o crítico, obviamente, também conversava com o sonhador, mas esse crítico ele não poderia chegar antes para não matar a ideia do sonhador, que é muito fácil matar uma ideia no início. O crítico mata inicialmente a ideia muito fácil. Então o sonhador ele tinha que ser protegido. Por isso que ele assumia essas três personagens em tempos diferentes e liberava cada um deles em tempos diferentes. Não poderia deixar eles se enfrentarem. A mesma coisa o prático. O prático não pode entrar no meio de uma sessão de ideias do sonhador. Ele vai matar todas também. Ele não consegue, o sonhador não consegue colocar suas ideias, não consegue gerar tantas ideias iniciais na presença do crítico e do prático. Por isso que ele assumia diferentes. E ele, inclusive, ele tinha locais na sala dele em que ele assumia e tomava posição. Agora estou na posição do sonhador. Aí ele vinha, bom, agora estou na posição do prático. Agora estou na posição do crítico. Locais físicos diferentes. E isso ajudava o Walt Disney a fazer com que as ideias dele evoluíssem. E essa recirculação entre as personagens também é importante, porque a gente precisa, lógico, botar a ideia em prática, precisa criticar essa ideia, criticar a prática, criticar o sonhador e precisa alimentar com mais ideias novas, porque senão o crítico vai matar tudo e aí o nosso estoque de ideias acaba. Então essas três personagens do Disney eram fundamentais para esse império bilionário que esse cara gerou. No próximo episódio, a gente vai falar sobre diversão. Divertir-se é falta de seriedade. Olha aí, mais um bloqueio que pode nos travar e travar as ideias, né? Se você não está se divertindo, não está no trabalho certo. A gente vai conversar por quê. Se a necessidade é mãe da inovação, saiba no próximo episódio quem é o pai e o que fazer quando a coisa toda trava. Nos vemos no próximo episódio.